Olá, Renata, boa tarde. Nosso convidado de hoje é empresário, palestrante, escritor e responsável pela maior escola de inglês online do Brasil, a Universidade do Inglês. Ele também é pioneiro nesse método acelerado de aprendizado no país, técnica que ensina a língua estrangeira em 8 semanas. O Conexão Social de hoje tem a honra de receber Jober Chaves. Seja muito bem-vindo, Jober. Muito obrigado. Que honra te receber, obrigado viu? Mesmo. O pessoal vai ver que você falou tudo isso de mim. Depois Sim. Eles vão me cobrar para ver se isso aí é verdade, né? Tudo isso é verdade, viu? Você sabe que eu te conheço já das mídias, né? Tive a honra de te receber lá no Instituto. Você tem uma história muito bonita. Muito obrigado. E hoje você veio aqui para contar a sua história, compartilhar com as pessoas sua história, sua jornada empreendedora e sua história de vida, né, Jober? Eu queria que você começasse falando da sua história empreendedora. Eu sei que você sempre foi muito dedicado no trabalho, mesmo quando você ainda era CLT. E eu acho que isso faz toda a diferença e te preparou, né, para você ser o empresário que você é hoje. Num lugar, teve um momento na minha jornada, eu descobri essa relação da lei entre plantar e colher. E eu descobri que se eu plantasse daquilo que eu queria colher, isso ia ser uma grande vantagem para mim no meu futuro. Especialmente no meu último emprego, eu fiz isso nos anteriores também, mas no último emprego eu acho que eu já estava me preparando para ser empresário e eu tratei aquela empresa como se fosse minha. Eu quero dizer que eu chegava lá às 8 da manhã, saía de lá às 10 da noite, não recebia hora extra e às vezes de muitos pontos de vista alguém pode chegar e falar isso é puxa-saquismo ou isso você está sendo bobo, deixando se aproveitar pelo seu patrão. E de verdade eu não estava nem um pouco preocupado com isso. O que eu fiz, eu fiz um estágio para empresário sem nem saber o que estava fazendo, né? Mas eu tratei aquela última empresa como se ela fosse minha, desde o horário que eu chegava, o horário que eu saía, a maneira que eu me relacionava com os outros colegas de trabalho, e eu nem de longe imaginava que isso ia ser fundamental quando eu abri a minha empresa, porque aí foi só eu continuar o papel e eu tenho que confessar, eu tive muito medo, mas muito medo. Eu me lembro ainda da sensação do primeiro dia que eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, é só continuar. E eu conto esse segredo, eu fiz de conta que o dono da minha empresa, era o meu patrão anterior. Olha. Eu passei uns 3 anos trabalhando para ele sem ele saber. Já no seu negócio? Já no meu negócio. O negócio era meu, ele não estava mais lá, mas por 3 anos eu abria e fechava a empresa. Nossa, isso é importante, porque às vezes a pessoa que quer abrir um negócio, ela acha que, não, ela já chega por cima, né, Jober? E na verdade tudo é um treinamento, né? Eu estava assistindo uma palestra sua e eu achei muito interessante quando você falou, já como menino, você começou sua responsabilidade, foi muito cedo, você foi pai muito cedo, sim, né? Conta pra gente sobre isso. Isso alavancou a minha carreira, né? Eu com 19 anos, eu tive o meu primeiro filho e isso me fez assumir um novo nível de responsabilidade, né? Comecei a minha carreira, essa jornada como vendedor. Então isso foi uma coisa que me ensinou muito nas relações e de lidar com pessoas, mas foi o acaso que foi me empurrando para que eu fosse empresário. Não era esse o desejo do meu coração, eu teria sido empregado até hoje e feliz, eu era um empregado feliz, mas Deus tinha outros planos para mim. O que aconteceu para um funcionário tão dedicado deixar de ser um funcionário e abrir um negócio naquele momento? Eu não queria. O dono da empresa, do meu último emprego, ele ficou louco, assim, e eu falo que ele ficou louco porque eu trabalhei tanto, eu e a Ana Lúcia, né, que na época a gente ainda não era casado, mas nós trabalhamos tanto que ele não ia na empresa. Ele não ia, ele ficou 1 ano sem ir à empresa, ele não tinha mais nem lugar para sentar. Mas, e aí eu falo que foi uma loucura dele, porque ele achou que ia colocar uma pessoa mais barata no meu lugar. Nessa época você já estava bem, tinha um bom salário. Estava naquela zona de conforto que a gente fala. Eu estava numa super zona de conforto, estava feliz da vida. A única coisa que eu trabalhava de domingo a domingo.
mas a gente estava ganhando bem, a gente estava feliz, a gente queria casar, então a gente não olhava para isso. Mas aí a hora que ele colocou uma pessoa no meu lugar, a gente ainda pediu, não faz isso, deixa a gente continuar aqui. Ele foi irredutível, aí nós saímos, montamos então a nossa empresa e para essa história terminar com um final feliz para o nosso lado, né? 1 ano depois nós voltamos e compramos a empresa dele. Olha só. 1 ano depois só. 1 ano depois. Depois que você saiu, aí foi quando você teve como é que foi que entrou o inglês na sua vida? Porque até então você nem falava inglês, né? Nada. Nessa empresa, nós ensinávamos as pessoas a ler dinamicamente. Era curso de leitura dinâmica e memorização. No térreo tinha uma livraria e eu comprei um livro chamado Revolucionando o Aprendizado. Era uma tese de mestrado da doutora Janete Voss e eu li esse livro indo para Bauru. Era uma viagem, eu fui de ônibus e eu me lembro assim, era madrugada, tinha umas 6 pessoas no ônibus, eu sentei lá atrás e fui lendo o livro. Quando chegou na página 293, estava escrito assim, fale francês fluentemente em 8 semanas. Na hora veio um raio caiu sobre mim, eu falei, se isso aqui funciona para o francês, funciona para o inglês. E eu achei que alguém já tinha lido aquele livro e trazido aquilo para o Brasil. Naquela época não existia internet, nada, fui pesquisar, não achei. Aí achei alguém que falava inglês, trouxemos esse método para o Brasil, eu fui a cobaia, então foi o primeiro. Eu aprendi. E funcionou para você? Funcionou, assim, olha, mas muito rapidamente, nós tínhamos mais de 5.000 alunos. E assim, é uma coisa tão bacana porque você transformou até mesmo essa sua função na sua missão, porque isso é transformar vidas, né, Joubert? Imagino, você pode até falar já quantas pessoas que passaram pela Universidade do Inglês e que vocês conseguiram abrir os horizontes, porque o inglês de fato abre novos horizontes, né, na vida das pessoas. Quando a gente fala, nós tivemos mais nesses anos 53.000 alunos. Quando a gente fala, olhando para ajudar 50.000 pessoas, nós estamos falando de um estádio de futebol lotado, né? E nós vimos a vida dessas pessoas serem transformadas, pessoas trazerem empresas para o Brasil porque estão falando inglês, pegarem promoções, viajarem. Tem um mundo que ele se abre para as pessoas depois que elas aprendem a falar inglês. E eu tenho que dizer para você, eu tenho muito orgulho, é para mim uma vitória pessoal, a vitória de cada uma dessas pessoas. As pessoas têm um sonho, e vamos falar agora com quem tem o sonho de aprender a falar o inglês. Sim. Eu acho que vamos aproveitar esse momento, já que você teve a experiência na sua vida e treinar 53.000 pessoas não é pouca coisa. Não é né? pouca coisa. Desmistificar para as pessoas por que elas não aprendem. O que está por trás dessa dificuldade, dessa trava, né, das pessoas aprender? O grande desafio, se já aconteceu com você e a maioria dos brasileiros vive esse drama de já ter tentado de 1 a 3 cursos de inglês sem resultado, eu falo para você fazer o seguinte teste. Se nesses cursos que você fez anteriormente, você aprendeu gramática, guarda essa minha frase. Ou você mata a gramática ou a gramática vai matar o seu inglês. Você precisa aprender nessa ordem que eu vou te falar. Primeiro ouvir, depois falar, depois ler e depois escrever. E, infelizmente, no Brasil, até agora, porque existe uma lei que mudou para as escolas agora, era assim. Primeiro começava pela gramática. E a lei agora, que vai valer para as escolas privadas e para as escolas públicas, as escolas de inglês vão adotar se quiserem, essa é a sequência agora, ouvir, falar, ler e escrever. E isso é muito interessante, porque tem pessoas que são escravas de escolas, né, e não aprende, e a pessoa acha que tem um problema com ela, né? E eu falo assim, o que eu tento libertar as pessoas, porque eu era essa pessoa. Eu repeti de ano na escola por causa de inglês. Eu sou filho de professores. Então, para você era uma dor, né? Não, era uma dor. E você chegou a perder alguma coisa por causa do inglês? Eu perdi um emprego. Para quem conhece São Paulo, né, tinha vaga na garagem na Berrini. E eu passei por todas as fases da entrevista e na última fase, assim, já aprovado, de verdade, já aprovado. Sei lá, se por causa do meu nome, Joubert, a moça achou que eu falava inglês, mas ali eu perdi o emprego. Então eu falo assim, se você tem uma experiência de ter tentado e não conseguido, só guarda uma coisa. E eu brigo com isso porque eu falo assim, se eu falo inglês,
qualquer um pode falar, e não vai nenhum exagero nessa frase. Na verdade, tem as crenças limitantes, tem muito a ver com a estima, com a autoestima, com aquela coisa de merecimento. Tem gente que acha que ela nem sabe falar português direito, por que ela vai falar inglês, né? Exatamente. Fala um pouco sobre essas crenças limitantes, Gilberto, que eu acho que isso também vai ajudar as pessoas nesse processo de aprendizado. O grande desafio para nós no Brasil é que nós temos uma síndrome que muita gente chama de síndrome de cachorro vira-lata. Então, nós nos achamos menores, nós achamos que nós não nascemos para determinadas coisas, que determinadas coisas estão fora do nosso alcance. Então, o primeiro processo, o lugar onde a mudança começa, é onde nós passamos a acreditar em nós mesmos. Seja no inglês, seja porque você quer começar a sua jornada como empresário, seja porque você quer fazer uma carreira de sucesso, mas o primeiro passo é acredite em você. You Sim. can do it. Sim, sim. Eu acho que isso é o mais importante, né? E você como um mentor, né? Eu queria que você falasse a importância da pessoa também buscar orientação, porque às vezes sozinha é mais difícil também de entender isso, né, Gilberto? Você passou por alguma experiência que alguém te conduziu, alguém te mostrou, alguém te puxou pela mão e falou, olha, é isso, é assim que faz? A minha vida mudou completa e absolutamente porque um mentor passou pela minha vida. Teve um evento de negócios no dia, em novembro de 1994, ia estar um cara aqui no Brasil, Bill Britt, e todo mundo falou assim, Gilberto, você tem que conhecer esse cara porque esse cara vai mudar a sua vida. Eu não tinha nem dinheiro para ir. Mas eu fui lá e gastei aqueles 3 dias, todos os dias eu sentado na primeira fileira, gastava pouco tempo almoçando para sair correndo, para estar na primeira fila. Eu absorvi tudo o que aquele cara falou, o que eu pude. Depois aquele treinamento foi transformado em fitas cassetes. Deu 18 horas de treinamento. Eu ouvi essas fitas mais de 100 vezes. Olha só. Então, se você fizer as contas, deram 1.800 horas de treinamento. É muito mais que o meu curso de inglês. E o Bill falou, quando você colocar em prática o que eu disse nesse treinamento, você vai ficar rico. Eu falei assim, é só isso que eu precisava, era só essa chance. Então, eu fiz tudo o que ele falou. E eu posso dizer para você que a minha vida ela é um antes e depois desse mentor. Então, a importância de um mentor, ele te fala de pontos cegos, coisas que você não enxerga, um mundo que eu nem sabia que era possível, eu não via, eu olhava e não via. Então, um mentor, ele faz... Aliás, está escrito assim, um cego ele guia outro cego. E aí é perigoso, um cego guiando outro cego, é perigoso os dois caírem na valeta. Sim. Então, era isso que estava acontecendo comigo. E aí alguém que via, guiou um cego, e aí eu também passei a ver. E outra, você acha também que assim, as pessoas têm prioridades, né? E tá tudo bem a pessoa escolher, mas no Brasil não é muito comum as pessoas priorizar a educação, né, Gilberto? E isso que você falou é muito importante, porque você se dedicar mais de 1.000 horas para você aprender e ficar bom em alguma coisa, é isso que vai te tornar um sortudo depois, quando as pessoas te olharem e falar, nossa, Gilberto é um sortudo, né? É isso aí. Está escrito assim, porque está escrito, eu acredito, busca por conhecimento que vale mais do que ouro, prata ou pedras preciosas. Então, não é qualquer conhecimento, você precisa buscar um conhecimento que traga valor para a sua vida. E quando você encontrar esse conhecimento, leva ele para dentro de você e aplica, porque é isso que vai fazer a diferença. Aí a sua vida fica melhor, porque o mundo fica melhor, né? Sim, sim. E você falando em metodologia, né? Eu queria que você falasse do método, né? O que faz diferente a metodologia avançada, né? Da Universidade do Inglês? Se puder falar alguma coisa para estimular as pessoas também. Eu queria muito que as pessoas saíssem desse programa e fossem lá aprender, né? Tá bem, tá bem. A mágica acontece no cérebro. É aqui que a mágica acontece. E qual é o caminho que nós temos para chegar aqui? Olhos, boca, ouvidos e... Então, o tato. Cérebro é o tato, exatamente. Então, é visual,
auditivo e o tato sinestésico, que a gente chama. Esse é o caminho. E a gente baseia a nossa metodologia em inteligências múltiplas, inclusive uma delas é a inteligência emocional, que você já mencionou com outras palavras aqui. Esse é o nosso segredo. Então, o segredo da aprendizagem acelerada é entender que a mágica está no cérebro. Não está no livro de inglês, não está no simulador de imersão online, que é a tecnologia que nós trouxemos para o Brasil. Durante todo o nosso curso de inglês, durante as 8 semanas, você faz de conta, o seu cérebro pensa que você está nos Estados Unidos. Olha, por isso que nós chamamos de simulador de imersão online. Então, mas qual que é o objetivo desse simulador? É enganar o seu cérebro, é fazer de conta que você está lá, mesmo que você não esteja saindo do Brasil. Mesmo que você esteja aqui em São Paulo ou no interior do Maranhão, né? Então não importa, o seu cérebro só precisa pensar que você está lá. E aí é que a mágica vai acontecer. Olha que interessante, poxa, fiquei curiosa até para conhecer, viu? Muito bacana. Eu sei que a universidade começou aqui em espaços físicos, né? Isso. Vocês tinham escolas, né? É isso aí mesmo. Cursos presenciais, Exato. Depois ela ficou totalmente online, né? Como é que foi essa mudança? Por que dessa mudança? Então, no ano 2000 existia um negócio do bug do milênio e só se falava internet no ano 2000. Eu não acreditava. Não acreditava? Não. Meu negócio aqui estava funcionando. Para que a gente vai mexer em time que está ganhando? Né? Mas em 2002, eu fui convencido de que eu deveria olhar para a internet. E comecei a olhar com os 2 pés atrás. Mas em 2004, sabe quando a ficha caiu ou os meus olhos foram abertos? Eu vi que ali tinha um caminho. E ninguém ainda trabalhava com isso, nós começamos a trazer a tecnologia. Mas hoje, em época de pandemia, muita gente tentou fazer isso. Isso não é EAD, isso não é online. Eu colocar um professor na frente de uma câmera e falar que isso é EAD, não é a verdade. Agora, se eu colocar tecnologia por trás, e o que a gente fez? Nós colocamos um software de gravação de voz. Então, toda aula você fala inglês com o software, toda aula. Nós temos um estúdio de gravação, é uma simulação onde você vai contracenar com o Brad Pitt. Então, tudo isso não é só pegar o professor e colocar na frente da câmera. É um estímulo, né? É você colocar a tecnologia por trás, né? Sim. E a menina dos meus olhos, que a gente acabou de instalar, que é uma inteligência artificial, que reconhece as palavras que você fala em inglês que um americano reconheceria. Ela coloca isso num banco de dados e fala, você já tem tantas palavras que você já sabe falar em inglês que um americano reconheceria. Parabéns, vamos para mais. Você vai vendo o seu progresso, né? Você vai vendo o progresso, eu acho que esse resultado estimula a pessoa a continuar, né? Muito! Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu sei que além também da Universidade do Inglês, você escreveu 2 livros. Uhum. Nesses livros você conta a sua história, você fala do método, fala pra gente desse trabalho. O que eu escrevi, é um legado, né, de escrever um livro. O Poder da Coragem, eu falo muito do que eu estou falando aqui, né? Eu falo das 5 chaves, que é você sonhar, né? E eu vi que você fala muito disso com as crianças do projeto Nova Canaã. Então, sonhar é o segredo. Depois eu falo de buscar o conhecimento, a gente acabou de falar isso. Associação, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Se você andar com pessoas boas, pessoas que é o mentor que nós falamos agora há pouco. O segredo, se você chegar e falar assim, eu quero ficar rico. Quer ficar rico? Aqui está o segredo, é a plantação. Ajude outras pessoas naquilo que você quer colher. Ajude uma pessoa em começo de carreira, ajude uma pessoa que está na jornada, ajude um estagiário, ajude outros empresários, às vezes financeiramente, às vezes não, às vezes é com um conselho, às vezes com uma mentoria e por último, uma oportunidade que você pode dar. E por último, o poder da palavra. Eu falo que aquilo que sai da sua boca é o que vai acontecer. Fala um pouco sobre esses 2 que a gente já tinha falado, eu acho que dos 3, né? Fala do sonho, fala da associação e fala do poder da palavra. Olha, o que a gente pode falar do sonho? O que você for capaz de sonhar, você vai ser capaz de realizar. Se um sonho nasce na sua cabeça, se ele cai no seu coração, acredite, tem alguma razão porque esse sonho chegou até você. Alimente, faça com que ele cresça. Aí, às vezes as pessoas me perguntam, associação,
Você precisa estar junto com pessoas que já estão onde você quer chegar. Então, às vezes as pessoas, Gilberto, como é que eu faço para estar junto com milionários? Isso, como é que faz essa escolha? Porque tem tanta gente, às vezes você não sabe, só porque ela tem sucesso, às vezes ela não é uma pessoa bacana para a gente andar, né? O que você precisa é, primeiro, olhar esses pontos de afinidade, ver se a pessoa tem disponibilidade e, principalmente, ver se você quer o que ela tem. Eu não vou citar nomes, mas tem muitos nomes que estão aí na mídia, pessoas famosas, eu não quero estar com eles. É cara que trabalha tanto que não tem tempo para a esposa, é cara que trabalha tanto que não tem tempo para os filhos, é cara que trabalha tanto que as pessoas que trabalham com ele enlouquecem. Então, tudo isso pelo dinheiro, essa não é a vida que eu escolhi, esse não foi o sonho que eu tive. O meu sonho era um sonho de liberdade, onde eu era livre, crescia e as pessoas no meu entorno também. Então, eu tenho esse olhar. Ah, o cara, ele chegou lá, mas ele ficou tão louco que ele começou a usar droga, começou a beber muito. Ficou arrogante, começou a maltratar os outros, né? Então, esse não é o cara com quem eu quero me associar. Faz sentido? Então, da gente ter esse olhar. E às vezes a gente é iludido, porque você só olha para o dinheiro que a pessoa tem, aí você fala... Esquece dos valores, né? Eu quero estar com ela. Não, olha um pouquinho mais o jeito que eu gosto de ver. Como se trata os pequeninos. Eu tenho muito cara que é milionário, alguns multimilionários. Eles querem ser meus amigos. Eu não quero ser amigo deles. Eu vejo como eles tratam o garçom, eu vejo como eles tratam o porteiro, eu vejo como eles tratam o motorista. Aí eu falo assim, esse cara só me trata bem porque hoje eu estou bem. Se amanhã eu tiver mal, ele vai me tratar mal. Então vamos já poupar esforço, entendeu? Então eu não quero ser amigo de gente assim. Eu quero ser amigo de gente que gosta de gente, entendeu? Independente do que essa pessoa tenha, mas pelo que ela é. Tem gente que é divertido, tem gente que é amoroso, tem gente que é um pai maravilhoso, né? Sim. Não tem pessoas assim que vale a pena a gente estar junto. E o poder da palavra. Cuidado com o que você deixa sair da sua boca. O que você deixar sair da sua boca vai acontecer. É o maior poder da história do universo. Eu chego e falo assim, olha, é só você olhar como uma pessoa fala 5 minutos, você sabe tudo que vai acontecer na vida dela. Quando eu ouvi falar disso a primeira vez, eu entendi por que a minha vida era um absoluto fracasso. Eu falava muito palavrão. Eu achava que era engraçado ser negativo. Engraçado, ficar contando piadinha para os outros rirem, né? De coisas negativas. Ah, tá vendo lá o burro puxando a carroça? Eu sou o burro. Tá vendo aquele mendigo que está passando na rua? Sou eu amanhã. Você está brincando. Achava isso engraçado. Tem gente que ri do próprio corpo, né? É isso aí. Sua própria desgraça. E você começa a falar com a sua boca que você vai ficar careca, que você vai ficar gordo, que você vai ficar doente, porque é engraçado. Só que essas coisas vão acontecendo. Então, no primeiro ano, depois que o Bill me ensinou isso, eu percebi que eu não sabia falar. Eu fiquei quase um ano. Não foi voto de silêncio. É que eu pensava antes de falar. Isso aqui vai ser positivo ou negativo? Eu não sabia falar. Eu tive que reaprender a falar durante um ano. As pessoas acham que é superstição sua, isso, as palavras têm poder, isso virou meio que uma moda, né? Não, isso não é moda, não. Mas não é, não. Tem a ver com a fé, né? Tem a ver com algo sobrenatural, sim, né, Gilberto? Sim, eu sei que você também é muito amigo do Criador, você também tem muita fé nele, né? E você também sabe disso. Que isso, a fé, ela pode ser positiva ou negativa e ela vai acontecer, né? É isso aí. Está escrito assim, é por isso que eu acredito, né? Sim. É isso mesmo. Sim. Gilberto, você é um empresário de sucesso, dá para ver que você transborda conhecimento, sorriso, né? Só a presença, a energia tão boa. E eu sei também que você se preocupa muito com o próximo, né? Você tem um projeto social que transforma também a vida de pessoas carentes. Eu queria que você falasse dele, que é algo que arde no nosso coração aqui, né? Essa é uma história que vale a pena a gente contar, porque na transição do mundo das escolas presenciais para a internet, eu quebrei aqui. Aqui eu quebrei. Eu fiquei devendo mais de 1 milhão. E agora? Como sair dessa? Por isso que eu sei que a lei da plantação, ela funciona. O que eu fiz? Eu peguei e fui ajudar meninos de comunidade, meninos de favela, estudantes de escola pública a falar inglês. Nesse período que você quebrou. Que eu quebrei. Você quer falar desse momento difícil? Eu acho que antes de fazer essa virada aí... As razões pelas quais nós quebramos
E eu posso citar várias, né, mas eu brinco muito, nós usávamos como propaganda as faixas de rua. E uma prefeita de São Paulo proibiu as faixas de rua na época e nós quebramos, foi simples assim. Não deu tempo da gente pegar e substituir a propaganda, a gente era pequeno, não estávamos prontos para ir para a televisão. Se a gente anunciasse numa televisão, a gente não tinha dinheiro. Se a gente ganhasse, era tanto aluno que não cabia na escola. A gente tinha filas de espera. Quando veio isso, esse foi o nosso desafio e foi rápido assim, nós quebramos. E agora, como sair dessa? Como é que você arruma 1 milhão? Então não tinha como arrumar, não tinha crédito, não tinha nada. Imagino que uma pessoa que deve 1 milhão, sem saber como fazer para pagar, não deve nem dormir. Não, foi muito, eu ouso dizer, às vezes as pessoas perguntam assim, Jober, qual foi o período mais difícil da sua vida? Quando você era pobre ou quando você devia 1 milhão? E isso quando eu pergunto, dá uns 50% de resposta. A gente, quando eu era pobre, quando eu devia 1 milhão. Não tenha dúvida, quando eu era pobre foi pior do que quando eu devia 1 milhão. Porque aqui eu era infeliz e não sabia. Aqui eu já tinha experimentado a felicidade, mesmo devendo 1 milhão, a minha vida não era tão ruim quanto aqui, mesmo devendo 1 milhão. Você já sabia como fazer para conseguir, Sabia como fazer, já tinha conhecido um lugar melhor na vida, mas as noites eram sem dormir. As noites eram sombrias, acordava com palpitações, suando, achando que os meus melhores dias tinham ficado para trás. Então isso definitivamente não foi fácil. Mas o que eu tinha nas mãos naquele momento? Ajudar pessoas que estavam em situação inferior à minha. E às vezes alguns que estavam até melhor, não importava, o que eu precisava era ajudar as pessoas para que a lei da plantação funcionasse a meu favor. Sim. E nós pudemos ajudar milhares de meninos, muitos deles moradores de comunidade de favela, a falar inglês. Que interessante. Adivinha o que aconteceu com eles? Todos hoje estão bem. Saíram da favela. Por quê? Quando alguém chega para você a primeira vez, ele é inteligente, você não acredita. Não, ela é inteligente. A segunda pessoa, nisso é inteligente, ela não acredita. Não, nisso é inteligente. Quando a terceira pessoa fala, aí você começa a acreditar e se acha. E é nesse momento que a favela sai de dentro do jovem. É uma questão de tempo até o jovem sair de dentro da favela. E essa, eu falo, é a nossa maior vitória. Eu gosto de contar a história da Keila. A Keila é um quadro de exemplo, né? Sim. E por quê? Porque ela fez parte desse projeto social, morou em comunidade, aprendeu a falar inglês, fez uma carreira brilhante. Um dia ela aparece no meu Facebook e atrás dela está a Torre Eiffel. Eu falei, o que essa menina está fazendo aí? Fui ver, ela estava passeando pela Europa. E aí, né, eu brinco com ela, né? Da comunidade para a Europa, né? E o que fez a diferença na vida dela? Eu não tenho dúvida que a hora que ela aprendeu a falar inglês, as pessoas passaram a olhar para ela de uma maneira diferente, passaram a esperar dela, ter uma expectativa diferente. Esse é um dos segredos dos mentores, passaram a ter uma fé nela maior do que ela mesma tinha. E aí foi onde a vida dela explodiu. E se fosse só uma história, podia ser um golpe de sorte, uma coisa, mas eu tenho centenas, talvez milhares de histórias como essa da Keila, que é só um exemplo. Então, esse é o meu grande orgulho, tá? Muito bom. Jober, eu queria que você falasse, foi através de um não que você teve a sua virada, né? Sua vida teve essa mudança, quando você foi demitido. Sim. Você falou, eu agora então vou abrir meu próprio negócio. E isso foi muito importante na sua vida, né? Eu queria que você falasse para a pessoa que está nos assistindo e que tem colecionado alguns nãos na vida. Infelizmente, a gente passa por um momento um pouco difícil, ou muito difícil para alguns, né? E tudo que essa pessoa tem ouvido nos últimos dias dela é não. O que você fez com o seu não, né? E o que essa pessoa pode fazer com o não que ela tem recebido? Eu queria que você falasse para essa pessoa agora. Eu gosto dessa frase. A pedra que foi colocada para você tropeçar, Deus vai usar como degrau para levar você para o próximo nível. E só presta atenção em uma coisa, mesmo que você mesmo tenha colocado a pedra. Eu quero dizer assim, eu não tenho maior responsável por eu ter ficado devendo 1 milhão do que eu, tá? Eu sou maior. Eu falo, prefeita, foi aquilo. Não, mas eu fui o maior responsável. Então, eu coloquei a pedra e eu tropecei nela. Mas Deus usou essa pedra que eu mesmo coloquei. Em algumas situações, na situação anterior, foi o meu patrão que colocou a pedra para eu tropeçar. Ele
me mandou embora, eu fazendo o melhor trabalho da minha vida, ele me mandou embora. Super confortável ali, dando né? resultado para ele. Fazia anos que ele não tinha resultado na empresa dele que eu levei para ele. Então, num caso a pedra fui eu que coloquei, no outro caso a pedra foi colocada por outra pessoa. Mas nos dois casos, Deus usou aquela pedra como degrau para me levar para o próximo nível. Então, só acredite nisso. Existem só duas coisas que você pode acreditar com relação à sua vida. O não chegou. Você pode tomar uma decisão. Os seus melhores dias ficaram para trás ou seus melhores dias estão à sua frente. Não importa tudo que aconteceu. Se você está vivo, se você está respirando, acredite, tem um propósito na sua vida que ainda vai ser cumprido. E a minha frase sempre é essa: o melhor ainda está por vir. Muito bom. E sempre tem o melhor, né? Sempre. Essa parte que a gente sempre pensa que com a gente não, né? Essa parte que você acha, não, é porque o Joubert, né? Para ele foi sortudo, né? Uhum. Não é verdade. Não. Isso para todos nós, né, Joubert? Eu tive a minha época de achar que os meus melhores dias tinham ficado para trás. Na época do 1 milhão, que eu fiquei devendo 1 milhão, eu achava. Eu demorei mais tempo devendo 1 milhão do que eu precisava. Porque só quando eu voltei a acreditar, e essa é a mágica, quando eu voltei a ter fé, de que tinha alguém olhando por mim, de que eu tinha ainda dentro de mim a chama acesa, é que as coisas mudaram. A chave virou. A chave virou, é isso aí. Muito bacana. Não tenha dúvida. Joubert, quem quiser te encontrar, quiser ser mentoreado por você, quiser conhecer seu trabalho, como é que a pessoa te encontra? Olha, o melhor caminho é pelas redes sociais, Instagram, Joubert Chaves, né? Facebook também, Joubert Chaves, YouTube, Joubert Chaves também. Muito bom. Joubert, eu queria te agradecer, queria te parabenizar, né, por toda a sua história, pelo seu trabalho, pela diferença que você faz na vida das pessoas, por tudo que você compartilhou aqui com a gente, viu? Obrigado. Queria te agradecer muito. Foi uma honra mesmo te receber. Já fazia um tempo, né, que eu conhecia seu trabalho, sabia o quanto que você faz a diferença nessa sociedade. É muito bom contar histórias como a sua aqui, viu? Obrigada de você ter vindo. Muito obrigado, uma alegria a gente estar aqui mesmo e uma honra minha também, tá bem? Obrigado mesmo pela oportunidade. Muito bom. E a todos vocês de casa, muito obrigada por sua audiência e até o próximo domingo com mais uma história, viu?